Boa tarde, irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Estamos felizes de estarmos nesse primeiro domingo de agosto para celebrarmos a ceia do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês que fizeram esse esforço para estarem aqui. Muitos não podem vir, mas que Deus abençoe vocês através da internet, aí em Viamão, né? E logo nós teremos a ceia ali com o irmão Johnson, a irmã Eva, a irmã Graça também, que Deus abençoe ela, a irmã Isabel, que não puderam vir. E nós queremos avisar para os irmãos que nessa quarta-feira eu estaria aqui, mas no próximo domingo nós teremos o culto transmitido lá em Caneberi, no Paraná. Estamos indo para Belém, eu, a minha esposa, a Lídia, Samuel, e depois na volta, aos irmãos aí das Alagoas, né? Na volta nós teremos o culto, não temos a data ainda, irmão Manel Josia, irmão Lúcio Mário, irmão Manel Alexandre, mas nós vamos ter um culto aí em Maceió, e depois nós teremos um culto em Tapetinga, e vocês do Rio de Janeiro, aí teremos um culto em Seropédica, no nosso retorno, né? Vamos aproveitar cada dia, né? Cada momento, e depois nós teremos o culto em Londrina, vocês aí de Londrina, e depois nós estaremos aqui juntamente com os irmãos. Todos esses cultos nós vamos transmitir. E coube esses pouquinhos irmãos, né, para a gente poder dar assistência. Tem outros também que a gente não vai poder passar no Mato Grosso, em Minas Gerais. Deus abençoe a irmã Simone e a irmã Sofia em Uberlândia, né? Deus abençoe vocês, eles sempre estão acompanhando. Também a irmã Arlene, a irmã Débora, aí no Tocantins, aí em Palmas. Deus abençoe vocês, continue firme, crendo nessa mensagem, né? Alimento temos sempre, né? Alimento não falta, só você apertar o play que você está se alimentando, só que tem que ser o play certo, né? Então que Deus assim abençoe a cada um. Esses aí são os nossos planos para o retorno, e na ida aí com o irmão Celso, né, irmão Marli, e os irmãos aí da volta em Castro, né? E vamos estar juntamente com vocês aí para um culto de ceia no próximo dia 11. Levítico, capítulo 13 de Levítico, verso 46. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, né, de Escritura, nesta tarde. A gente não é o pregador, é o Espírito Santo. E a gente vai aproveitar para ler Levítico 13, né? Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará o sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia,
se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele. Para qualquer obra que for feita da pele, lepra, roedora é, imundo está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra é, roedora é, com fogo se queimará. Pai Celestial, Deus, Criador de todas as coisas, nos ajuda aqui nessa tarde. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Pai, abençoa o teu povo, teus filhos através da internet, os teus filhos que estão presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. O pregar não é fácil. Tem pessoas que têm o dom, né, para palestrar, para falar, tem o dom da palavra. É como os políticos, né? Os políticos, os coach, né? Eles nem escolhem o tema, né? Eles já têm aquilo dentro deles. Mas quando se trata do Evangelho, quando se trata da mensagem, nós temos uma mensagem que não é nossa, é de Deus, né? E o pastor Osmar tinha uma mensagem que não era dele, era do sétimo anjo, era de Deus, né? Hoje a esposa está alimentando do livrinho, né? Esse é o alimento nosso, que é a mensagem de Deus. Então, quando cabe um pregador vir para poder trazer algo, não é aquilo que ele pensou. Porque aí às vezes você pode pensar, você pode escutar, e você acha que aquela palavra vai servir para A, para B, mas o profeta ensina que tem que ter uma inspiração de Deus, né? Tem que haver uma inspiração divina, porque a mensagem ela vem para um tempo certo, a ocasião certa, a pessoa certa. O tempo que nós estamos vivendo aqui agora, depois da morte do nosso pastor Osmar, e a mensagem está dentro da sua mensagem. Por isso você tem que ter mente espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ele mesmo não é discernido por ninguém. E me veio ao coração esta mensagem, essa escritura sobre a lepra, né? A lepra. E nós somos ensinados que lepra representa pecado, né? E o livro de Levítico, Êxodo também fala um pouco, Deuteronômio, mas principalmente os capítulos 13 e 14 de Levítico fala sobre a lei da praga, né? Antes, eles não sabiam o que fazer com o leproso. Ele convivia entre o povo e contaminava o povo, contaminava a família. Mas quando veio a lei, dada por Deus através de Moisés, você pode ver que aqui ele fala que a praga na casa, na roupa, na pele. O leproso ele ficava por 7 dias fora do arraial, fora de casa. Primeiro o sacerdote examinava ele. Se aquela doença estava na cor verde ou vermelha, era lepra. Então ele era colocado do lado de fora da sua casa, longe da família, longe da igreja,
porque ele estava leproso, ele ia contaminar a sua família, ele ia contaminar a empresa que ele trabalhava, ele tinha que ser colocado lá de fora, porque ele era imundo, né? E em 7 dias o sacerdote examinava ele. E o sacerdote examinava se ainda a cor verde e vermelha estivesse nele, ainda estava imundo. Muitos morriam leprosos. Outros, em 7 dias, eram purificados. Mas outros, eles não eram contaminados, somente contaminados. A praga tinha atingido eles mesmos, eles provocaram aquilo. A gente vai ver alguns exemplos, né, da praga da lepra. Mas vamos ler alguma escritura? Deuteronômio 24. Eu vejo assim a necessidade de vocês, aqui na audiência invisível, anotar as escrituras, estudar em casa elas, né? Porque é muito importante. Nós temos que estar, 1 Pedro 3, verso 15, preparado para responder àqueles que querem saber da esperança que há em nós. Então a praga é o pecado. Guarda-te da praga da lepra, disse Moisés, 24:8, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Lembra? Olha, eles estavam quase entrando na terra. Deuteronômio, você sabe que é uma repetição das leis, quer dizer, a segunda lei. Então, em Deuteronômio, novamente Moisés volta a ler a lei para eles. Volta a ler aos ouvidos do povo, para que o povo não esquecesse. Lembra de Miriam? Agora, o que é que Miriam fez? Vamos a Números, vamos voltar lá? Que ele está mandando nós lembrar. Vamos voltar, Números capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós não podemos ser tediosos com respeito à leitura, principalmente da Bíblia. E falaram Miriam. O que representa Miriam? Miriam era uma profetisa, cantava, tocava, levou Israel depois que saíram do Egito a dançar, a comemorar a saída, a vitória. Miriam é um tipo da igreja. Era irmã de Moisés, irmã mais velha dele. Aquela menina que cuidou o cesto, Nilo abaixo, aquela menina que falou com a princesa, essa era Miriam. Aquela menina que disse, olha, conheço uma mulher que pode cuidar da criança, que era sua própria mãe, e o menino era o seu irmão. Agora veja, depois que saíram do Egito, veja o que ela fez. Sabendo quem era Moisés, como Deus o guardou, que era o profeta, Deus estava trabalhando através dele, e falaram Miriam, tipo da igreja, e Arão, o seu irmão, 3 anos mais velho do que Moisés. Arão é o que? Representa o quê? O ministério, representa o quíntuplo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, ou etíope, a mulher de cor. Moisés casou com uma bem pretinha. Veio na mensagem Dia da Vitória, irmão Brana fala sobre isso, e na mensagem Respeito também. Então falaram contra Moisés por causa do casamento de Moisés. Veja, Deus sempre coloca alguma coisa para você tropeçar.
para te testar. A igreja tinha que ser testada, o quinto tinha que ser testado. Arão é o tipo do quinto, do ministério. Veja que o ministério está sempre tropeçando, fazendo bezerro de ouro, falando contra o profeta, debatendo contra o play do dia, da hora. Era o Arão. Contra Moisés. Por causa da mulher etíope, ou cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. Moisés tinha dito, tem que casar com da sua própria raça. E Deus disse a Moisés, casa com o etíope. Esse povo tem que tropeçar. Esse povo não vai entrar nem a tua família. Faz o contrário. Você não pode questionar Deus, meu irmão. Irmão, você não pode questionar Deus. Na mensagem respeito, o irmão Brana disse que aquilo ali era um assunto de Deus. Miriam e Arão não tinha nada a ver. A igreja não tinha nada a ver com aquilo. Ele disse para Moisés, tu será Deus. Eles esqueceram daquilo. Que ele estava falando contra Deus. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Os dois disseram. A igreja e o ministério quíntuplo. Ministério quíntuplo não funciona sem a mensagem de uma só pessoa. Arão e os levitas não funcionavam sem Moisés. Aí é bem fácil, porque o povo paga para ser enganado, sabia? Dá casa, dá carro, dá dinheiro. Eles querem ser enganados, eles só querem ter uma saúde, não querem sofrer. Meu povo foi destruído porque lhes faltou entendimento. E assim é o povo hoje. Seguindo os falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres. Eu estava lendo hoje os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Aqueles falsos apóstolos, eles foram provados. E eles foram testados e foram achados mentirosos. E aqueles que se diziam judeus, também foram testados e não eram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, Miriam não era uma profetisa, Arão, um sumo sacerdote. Arão entrava véu adentro, uma vez por ano, oferecia o sangue por ele, pelo povo, via a coluna de fogo descer, Deus recebeu o sacrifício. E agora levanta contra Moisés por causa do casamento de Moisés. Aí quando se levanta contra, vem uma praga, lepra, pecado, incredulidade. Eu estava ouvindo a mensagem, criação pervertida. Parece que é isso aí. E era o homem Moisés muito manso. Não tinha boca para nada. E foi um grande general, mas agora ficou manso. Mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três,
eu saltei uma coisa aqui. E disseram, verso 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Você tem que dar graças a Deus, Deus não ouviu as suas blasfêmias, as suas traições. E o Senhor o ouviu. E disse, Moisés, eu quero falar com vocês três lá fora. Eu quero falar com a Miriam, eu quero falar com Arão e contigo. Esse é o verso 3. Verso 4. Vós três saí à tenda da congregação e saíram eles três. E o Senhor desceu na coluna de nuvem. Era de dia. A coluna de fogo é à noite. Por isso a coluna de fogo aparece ali. Porque era noite, é Laodiceia. E se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Me faz lembrar do irmão Neville. A mensagem tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. E o povo vinha, irmão Neville profetizava, revelava sonho, visão. 3 da manhã, Deus acordou irmão Brana. Chama o seu pastorzinho lá do tabernáculo. O irmão Brana usa essa palavra, pastorzinho. Quero falar com vocês na floresta. Deus sempre tem um lugar para falar. E ele disse, eu levei o nosso pastorzinho lá na floresta. Diga para ele que eu chamei foi você, não ele. O irmão Brana livrou o irmão Neville da praga. Ele disse, eu tive que levar ele às 3 da manhã na floresta. Disse, irmão Neville, Deus me disse que ele chamou foi eu, não foi você. E você para com esse negócio de ficar revelando sonho aí na igreja ali. Irmão Neville tinha o dom, meus irmãos. Ele tinha dom de revelar sonhos, de interpretar línguas estranhas. Mas Deus estava trabalhando com um homem, não com 2. E agora vem a dona Miriam e o seu Arão, dizendo, vem cá, Miriam, Deus também fala com a gente, né? Não, falava através de Moisés. Vocês do quíntuplo, Deus fala com vocês hoje através de João. Deus falou com Goiânia através de Brana, dos livros, das gravações. Ele falou com o mundo através das gravações. Ele falou comigo através dos livros. Depois através do CD. Mas Miriam, Deus fala conosco, tu é profetisa, eu sou sumo sacerdote, sou até mais velho do que Moisés. E o Senhor escutou. Você pensa que Deus não está te ouvindo, não? Que marquinho no seu coração. E Deus ouviu. Disse, olha, eu quero falar com vocês três lá fora. Ouvi as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E Deus tinha um ali, Moisés. Deus tinha um ali, Brana. Deus tem um. Aqui a esposa, falando através de João. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés?
Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Ela jamais agora podia ficar em casa. Foi colocada lá fora. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Ela saiu do seu lugar. Você tem que ficar no seu lugar, meu irmão. Aí você achou que o pastor está errado? Você achou que o ministério está errado? E se estiver certo? E aí? E se está certo? Por isso Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí eles fizeram uma reuniãozinha, irmão Brando disse, nunca forme grupinho, e foram tratar. Sabia, Miriam? Moisés acha que Deus fala só com ele. Vocês já escutaram esse espírito em número 16? Foi Coré, Datã e Abirão. Moisés pensa que Deus fala só com ele. Fala conosco também. A terra abriu, a sua boca engoliu eles. Miriam foi atingida com lepra, pecado, incredulidade. E em Israel eles tinham a casa dos leprosos, era uma cova. Uma vez Jesus passou perto, e 10 leprosos pediram por misericórdia, e ele curou os 10, e só um voltou para agradecer. Então o leproso era levado para fora da cidade, ele tinha que ir para uma igreja de leprosos, que é o nosso tema, uma igreja leprosa. Ele tinha que ser colocado ali. Passos da mesma plumagem voam junto. Pastor leproso, pregador leproso, cantor leproso, músico leproso, ele tem que ser colocado junto. Isso aqui é a palavra. Porque foi examinado, ele pelo sacerdote, estava verde a pele e vermelha. Leproso. Foi examinado pela palavra do dia. E foi constatado lepra. Está condenado. A roupa está contaminada. A casa está contaminada. Eu estava vendo em Judas, ele diz, detestai até a roupa manchada pela carne. Por isso, quando você ganha uma roupa, ore. Porque aquilo ali traz espíritos. E às vezes você não sabe. Eu estou com umas camisetas ali para queimar, não queimei ainda. Estava com a minha filha. O dia que ela casar e quiser usar para lá, mas na minha casa, eu disse, minha filha, ela foi humilde, me deu. Eu vou queimar. A roupa era queimada. Mas caveira. Detestai até a roupa manchada pela carne. A casa era lavada, passado produto. E o sacerdote tinha que ir lá examinar a casa. Por isso, quando você se muda, você chama o pastor para orar pela casa. Orar pela chave do carro. Você não sabe quem andou ali? Quem dirigiu aquela nave? Um dia foi eu e o irmão Jonas, está ele aqui, orar por uma casa que o irmão Joaci ganhou para morar. Fomos lá em Gravataí. Né? Gravataí. Eu comecei a orar e repreender, e saiu um velho e deu um empurrão no irmão Jonas. Está aí, testemunha aqui. Ó.
Saiu, era um demônio. Na casa tinha um carro velho, quase tudo caindo aos pedaços. Só coisa velha caindo. E quando eu repreendi, o irmão Jonas viu quando aquele velho veio e empurrou ele. Era um demônio que estava ali. Que está contaminado. Ainda bem que o irmão me chamou para orar. Senão aquilo ia pegar nos filhos, ia pegar na mulher, ia trazer atraso. Agora imagina quando essa praga atinge a alma, quando atinge o corpo, a roupa, a casa, você ora, sai, mas há pecado, diz o apóstolo São João, que eu digo para não orar. Às vezes vocês querem orar por determinada coisa. Calma. Vê o que a pessoa fez. De repente é um rebelde, falou contra o pastor, falou contra a igreja, acha que é o certo. Você vai ficar orando por ele? Só pede misericórdia. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. A influência de outro, de um homem sobre o outro. 63. Nós vemos o que ele tentou fazer. Está falando de Uzias. O que verdadeiramente o tomou quando ele ficou exaltado em seu coração. Às vezes a pessoa fica exaltada no coração, né? Aí ele está escutando o culto aqui ou pela internet, aí ele começa a julgar. Não, mas eu acho que isso não está certo. Isso aí, cuidado com a praga. Segunda Crônica 26, nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E quando ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais, o seguiram e disseram-lhes, não faça isso, ele era o rei. Ele era, a autoridade suprema. E o ministro disse, não faça isto. Você é rei, não é sacerdote, não é levita, você é filho de Davi. Você manda lá fora, não aqui dentro. Ele pegou incenso. Ele achou que podia ser sacerdote também. Ele queria todo o poder. Aí você pega o óleo e você não é pastor e vai ungir alguém. Chama os presbíteros da igreja e faça a oração ungindo com óleo. Às vezes tem irmão que quer um vidrinho de óleo para ungir os outros. Está errado. Você não é ministro. Você não é ordenado para aquilo. Cada um no seu lugar. E o ministro disse, não faça isso, você está errado. Agora dizer para o rei, ele ficou irado, indignado. Daquele levita dizer para ele, você está errado. Mas o levita ali dentro era autoridade. O pastor ali é autoridade. Aí você quer corrigir o pastor? Pega a lepra. Tomara que pega só na roupa, não pega na alma. Você está errado, você não é um ministro. Você é um rei, não um ministro. Ele ficou indignado. E perdeu o controle, diz o profeta. Seu temperamento escapou dele, e ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. Posso fazer isto? Aí ele posta na internet, faz postagem. Isso não é serviço para você, meu irmão. Ele não consulta nem o pastor.
Se ele deve fazer isso ou não. Escute a mensagem: criação pervertida. E Deus o feriu com lepra bem ali, enquanto ele estava ali de pé em sua ira. E ele morreu leproso, o rei Uzia. Foi tirado do palácio, foi tirado do convívio da família. Não pôde entrar no templo mais. Morreu leproso. Eles tiveram que tirá-lo do templo. O sacerdote olhou, estava verde a testa, verde e vermelho. Tinha uma mancha. Tire ele do templo imediatamente. Aí ele foi conviver com leprosos. Ele foi conviver com contaminados. Deitou com um cachorro sarnento, diz o profeta, você pega sarna. Aí é onde nós desejamos uma lição agora, diz o irmão Brana. Tanta gente disseram, nós estamos comendo com Elohim. Eles falaram para o pastor Osmar, se eu vi, não demorou muito, levantaram o calcanhar contra ele, chamaram de mentiroso. Foram tentar abrir ministériozinho. Pegaram lepra. Pecado é incredulidade. Você sabe quem é que se junta com eles? Leprosos. Todos que estão leprosos vão para o leprosário. Não pode ficar mais no templo. Você pode ver que o leproso não entrava mais no templo. O pastor Osmar disse, eu duvido que eles voltem. Eu desafio eles para voltarem. Duvido que volte. Não volta mais. Pegaram lepra na alma. Aí é onde nós desejamos uma lição, né? Agora, se este homem, o qual Deus tinha abençoado em sua capacidade, porém ele não ficou satisfeito com isso. Ele desejou tomar o lugar de uma outra pessoa. Você não pode ser nada. Como o congressista Usham dizia, ele disse, você não pode ser nada que você não é. Logo isso, até que é verdade, disse irmão Brana. Você tem que permanecer em seu chamado, onde Deus o chamou. Você chegue lá como diácono, como músico, como membro fiel que apoia o pastor, como Josué e Calebe. Moisés, certo ou errado, eles estavam ali ao seu lado, porque ele sabia que Moisés tinha um chamado. Mesmo errado, ele tinha chamado. Ele casou com a mulher etíope. E Deus disse que não é para casar. Não tente ensinar a Deus. Não tente ensinar a Deus. Agora, enquanto ele permaneceu rei, ele foi uma bênção para o povo sendo um rei. Uzias foi uma bênção para a nação, canalizou, colocou água encanada em Jerusalém, naquele tempo. Não sei como, mas a Bíblia diz que ele trouxe água para dentro. Foi um homem que fez invenções, venceu exércitos. Só que ele tentou tomar o lugar de um sacerdote. Aí ficou leproso. E o Espírito Santo me colocou isso no meu coração hoje. Senhor, o que é que eu falo? E ele disse, lepra.
Porém, quando ele pensou que ele era ministro, então, ele pensou porque Deus o havia abençoado. Que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse, porém, ele era uma bênção para as pessoas, como rei. Porém, não uma bênção. Ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar de ministro. E nós temos muito disso, diz o profeta. Aí é uma maldição para a família, é uma maldição para todos. Aonde ele vai é uma maldição. Alguém diz, por que você saiu de lá? Ah, por causa disso. Aí, não, mas aí já dá discussão. Ah, por que você saiu de lá? Não, porque a coluna de fogo agora mudou de lugar. Agora já tem um outro homem no lugar do pastor Osmar. Isso é maldição. Isso é ismo. Isso é lepra. O povo leproso. Eles não voltam mais ao convívio da noiva. Nesses últimos dias, diz o profeta, haveria gêmeos. A vinha verdadeira e a falsa. A igreja, virgem prudente e virgem nécia. O crente e o incrédulo. Nesses últimos dias. Está em nosso meio. Porque nos baseamos aqui na mensagem. E nós temos muito disso. Todos desejam levar a bola. Você tem que proteger o homem que tem a bola. Proteger esse play. Essa mensagem da hora. Porque ela que te salvou, te tirou da depressão, te tirou da incredulidade, te tirou da casa de leprosos, te tirou da trindade, da dualidade, da primeira e segunda etapa. Proteja esta mensagem, esse ministério. Ó, seja consciente. Aqui há somente uma coisa de que ser consciente de sua pequenez. Reconheça que você é pequeno. Eu sou pequeno. Nada sou. Você também não é nada. Aí você olha e esse é o grande. Não. O grande está escondido no pequeno. O grande é Cristo. Ele está aqui escondido. Ele continua falando. Fala comigo, ele fala com você. Você tem tido uma experiência com Deus? É uma experiência. O batismo do Espírito Santo é uma experiência. Você tem confiança. Você não é como as ondas do mar, com dúvida. Como diz São Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você já viu as pessoas leprosas? Quer passar a lepra para o outro. Ó Deus, se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno. Não temas, ó pequeno rebanho. Não se faça grande como Uzias. Porque está aqui, ó. Aqui, ó. Davi, meu pai, entrou e comeu os pães da proposição. E você vai poder fazer também? Davi estava fugindo de Saul. Queria imitar o pai. Foi atingido com lepra. Jesus diz, Davi fez e nada aconteceu com ele. Uzias fez e aconteceu. E Uzias foi nos dias do terremoto. E hoje é os dias do terremoto da Califórnia, que vai para o fundo do oceano.
Eu sei que vocês na Califórnia me escutam aí. Mas o profeta disse, ela vai para o fundo do oceano. E uma onda gigantesca vai correr toda a terra. As ilhas vão fugir. E o sexto selo entrará em ação. E a noiva, que será um grupinho tão pequeno, insignificante para o mundo, desaparecerá. Eu já preguei na Califórnia. Temos vocês aí, que estão me ouvindo agora. Mas Deus guardará vocês. O terremoto não vai atingi-los, porque vocês vão nesse rapto. Você sabe quantos tem na Califórnia? Uma família que crê na terceira puxada, que ficou ao lado desta voz, desse play. Vamos mais um pouquinho? Ele entrou ali, ele disse, eu farei isso de qualquer maneira. Os reis, não, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou acender o incensário, mas era só o sacerdote que fazia aquilo. Calma, espera um pouco, rapaz, você está muito apressado. Você vai entrar aqui pela última vez. Se eu, não é de sua conta dizer-me, ele não disse, isso não é da sua conta, sabe, sacerdote? Está vendo? Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Largava o incensário. O quê? Não, está aqui escrito, ó rei, está aqui, ó. Não adianta você mostrar a sua escritura, rei. Aqui é o ministério. Nós estamos aqui com o play de Moisés. Nós estamos aqui com a mensagem de Moisés, a mensagem de Brana, de João. Você vê, é todo mundo na internet, um bota um parágrafo, bota outro, bota a citação, bota outra. Cheio de Uzias. Leprosos. Leprosos. Vão no rapto? Não. Viginésia não acha a porta. Viginésia não encontra azeite para comprar. É muito caro. Você tem que pagar um preço, e o preço é humilhação, é ser humilde, é ser pequeno. Ele deveria ter feito a si mesmo humilde, sim. Servo de Cristo, me perdoe. Ele nunca teria ficado leproso. Ele deveria frear. Nunca ele deveria ter feito aquilo. Ele não ia ficar leproso. Não ia perder a coroa. Eu sei que é o trabalho de vocês. Deus os chamou. Esse é o ofício de vocês. Sigam adiante. E faça isso, senhores. Ele deveria ter dito isso. Isso não é meu ofício, me perdoa. E ser rei e se humilhar, hein? Hein? E ser o Arão e se humilhar, hein? Ô Miriam, você está errada. Não, parou para escutar a Miriam. Você sabe, Miriam, que você está certa mesmo? Deus fala com a gente também, eu sou sumo sacerdote. Mas será que ele esqueceu do bezerro de ouro que ele tinha levantado lá no Monte Sinai? É ouvintes esquecido, como diz São Tiago. E assim mesmo, esse povo são ouvintes esquecidos. Primeira e segunda etapa, terceira etapa pirata. Ouvintes esquecidos. Vamos terminando, meus irmãos. Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais, a Bíblia disse que ele foi salvo, porque ele apenas fez algo errado.
Porém, quando você o faz, conhecendo certo, então você irrompe lepra na alma. Então não há maneira de levar um leproso de alma. Vocês sabem disto. Deste modo, então, faça-se pequeno, humilhe-se diante de Deus, não fique todo inchado e se irrite, examine as Escrituras e veja se está certo. Obedecei os vossos pastores. Hebreus 13, 17. Hein? Como Isaías esteve ali, ele era um homem denominacional. O profeta, hein? Irmão Bruno diz que Isaías era denominacional. Para começar, ele estava apoiado sobre o rei, porque ele era um homem bom. Porém, ele viu que a exaltação de si próprio fez a ele. Isto o tirou para sempre. E nós temos visto que a exaltação de si própria da denominação tem feito a igreja. Se exalta. Somos aqui de Jeffersonville, somos aqui de Phoenix, somos aqui de Sapucaia, somos aqui de Franca. Se exalta. Jesus veio e disse assim para a mulher samaritana, nem em Jerusalém, nem nesse monte. Deus não está mais nisto. O Pai é adorado em espírito. Eles estavam indo no monte, outros estavam indo em Jerusalém. Jesus veio e disse, o Pai é adorado em espírito. Só que a samaritana tinha semente. Por isso ele viajou para aquele lugar. Por isso ele tem te encontrado. Ele tem te achado aí no Rio de Janeiro, aí no Paraná, aí na Califórnia, aí em Portugal, na Europa. Porque você tem a semente. Ele protege a semente. Ele protegeu Maria? Não, é a semente que estava nela. É a semente, é a vida, é Deus. Tem tirado assim chamada igreja denominacional fora do ringue para sempre. A exaltação, o se achar ser alguma coisa quando não é. Diga-me quando uma se levantou depois que ela caiu. Onde está? Todo aquele que se exalta é humilhado. E o que se humilha, Deus exalta. Reveja as histórias e veja qualquer igreja que já caiu. Então logo ela organizou, ela caiu. E ela nunca voltou novamente. Uzias nunca retornou ao templo novamente. Ele foi leproso o restante de seus dias e foi enterrado leproso. Sim, senhor. Mais 2 parágrafos aqui. 2 ou mais um pouquinho. A mensagem influência, que é um segmento desta. 65. Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, às vezes a pessoa se perde por causa da arrogância. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 9. Nos últimos dias os homens seriam arrogantes. Por causa da arrogância. Ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Não. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. Aquela linha, demarcação, aquela linha aonde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Você sabe do que eu estou falando? O que eu estou lendo aqui? Há uma linha. Se você atravessa, não tem retorno.
Miriam não entrou na terra, nem Arão. Morreram na igreja, morreram no deserto, num lugar árido. Aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar, entre juízo e misericórdia. E é uma noite de misericórdia, meu irmão. É uma noite de misericórdia, minha irmã, jovem, você que está fora dos caminhos, fora da ceia, desviado, aí mesmo onde você está. É uma hora de uma reconciliação com Deus. É uma hora de você largar o incensário. Ouvir a voz do ministro e dizer, não, o senhor tem razão. Lembra? Aí Moisés diz, vocês lembram de Miriam? Vocês lembram de Uzias? Você lembra? Você lembra do ministro da Igreja de Cristo? Mensagens 3 classes de crente? Foi desafiar o profeta, dizendo que tinha tuberculose e câncer, tumores. Mombrano disse, você não tinha, mas agora já tem. Você lembra? A terceira puxada para pregar os condenados, a leprosos. Anjos caídos, eles não guardaram a sua habitação, não zelaram, por isso foram expulsos dos céus. E aqui, quando a era de Lutero terminou, eles se acamparam ali e formaram a igreja luterana. Quando a era de Wesley terminou, eles se acamparam ali, formaram a metodista. Quando a era pentecostal terminou, eles se acamparam ali. Tudo são anjos caídos. Quando Apocalipse 10, 1-7 chegou no seu fim, eles se acamparam ali, fizeram denominações. E hoje, eles estão entrando dentro dessa terceira puxada. Vai me dizer que não é eles. Quando Deus tem clamado por amor, amai-vos uns aos outros, é semeado ódio, provocação, desrespeito. Vocês foram atacados de lepra, mas talvez, disse Jeremias em Lamentações, coloque sua boca no pó, talvez haja esperança. Clame como o cego de Jericó. Ele clamou até que Jesus parou para abrir-lhes os olhos. Suba na árvore como Zaqueu. Ele vai olhar para cima. Ele sabe quem é você. Ele só não vai saber se você não tem seu nome no livro. Mas se você tem seu nome no livro, ele sabe quem você é. Todos nós, a linha que um homem de negócio pode cruzar, a linha que aquele adolescente e aquela adolescente pode cruzar, todos nós podemos cruzar isso entre o certo e o errado. E lembre-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Que toda palavra do homem seja mentira, porém a minha seja verdade, disse Deus. Agora ele foi ferido. E quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? De ver que um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai do seu lugar deve sofrer os resultados. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Agora Isaías aprendeu através disto uma grande lição. O quê? Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Eu estava
lembrando dessa escritura de Miriam, de Arão, quando pessoas vão na internet, chama pastores de cego, laodiceanos. Essas pessoas estão com lepra. O dízimo deles é de lepra. Porque tem que detestar até a roupa manchada pela carne. Como é que vai receber um dízimo de uma pessoa desta? Eu devolvo. Eu estou obedecendo a Escritura. Reconcilia com teu irmão, com teu adversário pelo caminho antes que ele te entregue ao Meirinho, o Meirinho te entregue ao juiz, mas reconciliem quando vocês estão caminhando. Por isso tem uma audiência de reconciliação antes do divórcio. Por isso existe várias audiências. Antes de deixar sua oferta ali, reconcilie primeiro. Pare, reflita, acerte sua vida. A não ser aquele pastor leproso, ele vai pegar lepra junto também. O quê? Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. É Deus que ordena, não é o homem. Eu posso chamar alguém, botar minhas mãos e dizer, você é pastor. A igreja pode levantar a mão e eleger um pastor. Mas e se Deus não botou a mão ali? E se Deus não ordenou aquilo? Foi só a igreja, foi só o homem. Pega o resumo das 7 eras que você vai ver. Nós fazemos, mas tem que ter a aprovação de Deus. Você não pode confiar na aprovação do povo. Tem que ter uma aprovação de Deus, tem que ter um deserto. Tem que ter um Getsêmani. Você tem que passar por ali. Tem que ter uma estrada de Damasco. Tem que ter um caído cavalo. Tem que ser uma sarça ardente. Tem que ter uma chamada no templo. Samuel, Samuel. E chamou-se por 3 vezes. Ele não conhecia aquela voz. Ele conhecia o pastor. Ele conhecia a voz de Eli. Mas Deus veio e falou como se fosse Eli. Porque Eli imitava a voz de Deus. Mas não era Eli, era Deus. Então o profeta disse que Deus ordene seu homem ao seu lugar. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar seu lugar. Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar e ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. A exaltação. E Satanás diz, você é o homem mesmo. Você é a pessoa mesmo. Ele diz, olha, acho que eu sou mesmo. Então, vamos levar o incensário. Você sabe que o incenso representa a oração. Aí vai ele para a vigília, para a oração. E logo ele pega a lepra. Aquilo ali não é lugar dele. Quando você vê a pessoa está bebendo, fumando. Eu era pastor, ordenado pelos homens. Vamos terminando aqui. Não tente ser algo que você não é. Ele tomou aquela lição, o profeta Isaías. Ele teve que encontrar com Deus no templo, Isaías 6, e teve que reconhecer que era pecador. Que seus lábios eram impuros. Ele teve que esperar o anjo, o serafim vir com Atenaz e tocar nas
com a brasa na sua boca e tirar a sua iniquidade, o seu pecado. Ele viu o que Deus estava tentando lhe mostrar. Por quê? A semente espiritual já estava nele. Como isso estava na mulher do poço, como isso estava em outros, eles foram ordenados, preordenados para isto. E ele viu a razão. Ele viu Uzias numa casa de leprosos. Meu amigo, cresceu comigo, era da juventude comigo. Agora é dualista. Agora não crê mais na mensagem de João. Aí, não, agora não crê nem em Brana mais. Como tem muitos. Ele viu seu amigo na casa de leprosos. Um grande homem que tentou personificar algo. Ele viu Deus sentado ali. Ele viu como Deus ataviou seu servo e como ele os enviou. Aquilo o fez dizer, eu sou um pecador. É quando nós chegamos diante de Deus, é como o publicano. Deus tenha misericórdia. Ser propício a mim, pecador. Não, eu sou pastor, sou missionário. Não, pecador. Eu preciso da sua misericórdia, Senhor. O Senhor me ajuda. Amar os inimigos. Orar pelos que perseguem. Nós temos que ter um momento a sós com Deus. Nós temos o nosso quarto, na nossa casa, onde nós temos aqueles momentos a sós com Deus. Não precisa gritar. A sós com Ele. É um momento de confissão, é um momento de limpeza. Foi aí que Isaías viu o Senhor. Até antes ele via só o rei, ele via só o ministério. Ele nunca tinha visto o Senhor, nunca tinha tido um encontro com ele. Ele nunca tinha tido uma chamada. Quando o rei morreu, esse rei tem que morrer dentro de você, para que você encontre o Senhor. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, dê a Tua bênção para os Teus filhos e filhas, que estão aqui presentes, Pai, para tomar a santa ceia do Senhor. Dê força, perdoa seus pecados, suas faltas. Ó Deus, a igreja está leprosa, a noiva não, mas a igreja sim. Ela é Laodiceia, que o Senhor está vomitando da sua boca. Porque ela rejeitou o Senhor, jogou para fora. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, como diz o profeta, reconhecendo o nosso lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a bênção para cada um dos teus filhos, Pai. Amém.